Não é novidade que a taxa de juros está num patamar alto. A Selic está em 13,75% ao ano. Com isso, as aplicações que oferecem rendimento de 1% ao mês voltaram a ser o sonho dos investidores. E saiba que, atualmente, essa rentabilidade é possível. O cenário econômico atual oferece diversas oportunidades de você atingir essa rentabilidade mesmo sem correr grandes riscos. E eu vou mostrar para você algumas dessas possibilidades, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Mas antes disso, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Antes de mais nada, você deve ter em mente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, principalmente em se tratando de renda variável. Na hora de definir onde você vai investir, essa escolha vai depender do seu perfil de investidor, do horizonte de tempo que você quer investir e do seu grau de experiência nos investimentos. De cara, a renda fixa é a opção com menos risco. A primeira opção que nós temos é o Tesouro Direto. Um dos investimentos mais seguros do mercado brasileiro é o título público, pois em último caso, se o governo não conseguir cumprir com a dívida, ele irá imprimir mais dinheiro para realizar o pagamento, o que chamamos de risco soberano, que é o menor risco possível. Se você investir em outras modalidades, no setor privado, por exemplo, e tiver uma crise muito grande, é muito provável que as empresas comecem a quebrar antes de o próprio governo federal quebrar. Hoje, há várias modalidades do Tesouro Direto. Existem as que pagam a taxa Selic, que são o Tesouro Selic ou LFT, e os que pagam o IPCA mais uma taxa, como o Tesouro IPCA+, ou NTN-Bs. Também tem os que pagam uma taxa já pré-determinada, que são o chamado tesouro pré-fixado, que podem ser os LTNs ou NTNFs. Hoje o Tesouro Selic paga mais do que 1% ao mês de rentabilidade bruta, pois a taxa Selic está em 13,75%. Ele é um investimento que faz muito sucesso entre os investidores por conta da sua liquidez. E ele também é uma excelente opção para você formar a sua reserva de emergência, já que ele pode ser resgatado a qualquer momento em um dia útil. Já olhando para o tesouro pré-fixado no dia de hoje, nós temos três diferentes taxas, todas elas pagando acima de 3,6% ao ano, que também dá uma rentabilidade bruta acima de 1% ao mês. No caso do tesouro pré-fixado, quem investir nessa modalidade hoje e segurar o título até o seu vencimento terá essa rentabilidade anual independentemente da oscilação do Tesouro Selic. Já no caso do Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, se a taxa Selic diminuir, o seu título passa a render um pouco menos. Caso a taxa Selic suba, o seu título vai render mais. Além do Tesouro Direto, existem também outras opções de renda fixa que hoje pagam acima de 1% ao mês de rentabilidade. Para saber se o investimento rendeu 1% ao mês ou vai render 1% ao mês, você tem que ver se a rentabilidade dele é superior a 12,6825%, que é o rendimento anual acumulado equivalente a 1% ao mês, quando você faz o cálculo por juros compostos. Para quem não gosta de correr muitos riscos, uma boa opção é escolher um CDB, uma LCI ou uma LCA, que são investimentos de renda fixa mais conhecidos dos investidores. Hoje você consegue encontrar algumas opções dessas três modalidades de investimento que oferecem rendimento de 1% ou mais por mês. Um exemplo é esse CDB do C6 Bank, que hoje está pagando 15,20% ao ano. Uma outra opção de CDB é esse do Banco Pan, que está pagando 16,63% ao ano. Já no caso de uma LCA, a gente tem essa do Banco Sicredi, que está pagando 13,5% ao ano. Lembrando que no caso da LCA,
esse rendimento já é líquido, porque não tem imposto de renda. E essas opções foram facilmente encontradas em aplicativos de grandes corretoras, como o aplicativo do BTG Pactual ou o aplicativo da Rico. Então não é difícil, é muito fácil encontrar hoje em dia opções de investimentos seguros que tenham rentabilidade de 1% ou mais. Já no caso da renda variável, também é possível encontrar grandes rentabilidades, até superiores às encontradas na renda fixa. Mas nesse caso, você também tem um risco maior. Você deve saber que não é porque a Selic está alta que significa que os investimentos de renda variável se tornem ruins. É possível encontrar esse retorno, ou até maior, em diversos ativos de renda variável. Entretanto, esses investimentos têm menor previsibilidade e maior risco. No dia de hoje, por exemplo, no dia 14 de dezembro, se você for pegar as ações da VEG, que o ticker é WEGE3, você vai ver que ela teve uma rentabilidade acima de 15% nesse ano, fora a distribuição de dividendos. Além da VEG, existem outras empresas que também tiveram rentabilidade acima de 1% ao mês. Ainda na renda variável, existem também os fundos imobiliários, que são exemplos de ativos de renda variável que podem estar sendo negociados a preços muito baixos com a Selic nesse patamar. Então, para o investidor tolerante a risco, ativos de renda variável são uma excelente oportunidade para o médio e para o longo prazo. E ainda no caso dos fundos imobiliários, existem diversas opções que pagaram mais de 1% ao mês ao longo dos últimos 12 meses, como são os casos do HCTR11, do SNCI11 ou do DEVA11, por exemplo. Além de existirem diversos fundos imobiliários que pagaram rendimentos superiores a 1% ao mês, vários deles tiveram também rentabilidade positiva no ano. Então, se você for somar a valorização do ativo com a distribuição de rendimentos, você bateu em muito esse valor de 1% ao mês de rentabilidade. Lembrando mais uma vez que o retorno passado não é garantia de retorno futuro. O investidor precisa conhecer muito bem onde ele está colocando seu dinheiro, pois o maior risco é você perder uma parte do seu patrimônio caso você não saiba o que você está fazendo e invista errado. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário falando sobre outras opções que você conhece que tenham rentabilidade acima de 1% ao mês. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não sabe que existem essas opções de investimento. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @Pedro Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.